Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos na graça e na santa paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui, amados, numa preocupação tão grande quanto a mim e quanto o povo de Deus. Eu não digo aqui uma mera placa de igreja, uma instituição, não. A preocupação aqui é você, é comigo, é com todos. Porque o arrebatamento está bem próximo. Eu sinto esta percepção, eu sinto este discernimento espiritual que algo está para acontecer. Nos meus sentidos espiritual voltado às coisas de Cristo, eu sinto que algo vai acontecer. Ao mesmo tempo de bom para os cristãos sinceros e ao mesmo tempo ruim para aqueles que estão desligados da graça de Deus. O mundo já está virado de ponta cabeça, já está virado dos avessos, e nada de bom e aproveito tem mais nessa terra. Em quem se apegar? A quem sujeitar? Nós não temos mais base para se apegar, não temos mais estrutura para ver tantas injustiças, tantas latrocidades, tantas indiferenças no mundo desses odiernos que acabara de ver nos noticiários, nos jornais, por via internet, e as notícias são todos os dias as mesmas coisas: violência, guerra, rejeição, autoridades descontroladas, pessoas individualistas. Ora, nós vemos a presidente da República se esforçar para ajudar o povo, mas ela mesma é individualista. Não está se ajudando a si mesma a encontrar o caminho da paz, da alegria e da felicidade. Que este caminho, esta alegria, esta felicidade, nós não encontramos num ritual de catolicismo que vão só aos domingos e usa o termo de rezar, que é um termo errado. Para Deus nós oramos e não rezamos. E acham que são igual o povo evangélico, que não são. Nós não adoramos imagem, não se curvamos diante de estátuas, não. Nós não somos iguais. Somos iguais fisicamente, somos iguais sentimentalmente, somos iguais no sangue que é vermelho. Mas na questão que fala sobre adorar a Deus, nós adoramos a Deus sem se curvar perante uma estátua, e nós não confessamos nosso pecado para um homem que é mortal. Confessamos os nossos pecados diante de Deus, diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Glórias a Deus. Mas o fato aqui que eu quero dizer, eu estou fazendo esta gravação em áudio, porque algo me preocupa, como eu estava dizendo. Algo está para acontecer. Algo vai acontecer e não vai demorar muito. É uma palavra profética proferindo. Algo espiritual vai acontecer. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 31. As próprias palavras de Cristo são imperecíveis. É contundente. É a verdade. Porque em Marcos 13, 31 diz: passará o céu e a terra, as palavras de Cristo, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas capítulo 4, versículo 22. Antes de adentrar neste tópico, a palavra de Cristo, irmão, são palavras puras e verdadeiras. Tanto quanto outros acontecimentos já ocorreram por suas próprias palavras, pelas suas próprias profecias. É só lermos Mateus capítulo 24. Os sinais dos tempos está ali. Tudo relatado certinho, os acontecimentos. Ora, por que eu não vou acreditar nas verdades da palavra de Cristo? Ora, ele mesmo narrou há quase 2000 anos atrás e hoje está surtindo efeito. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse-lhe Jesus. Além da sua palavra ser contundente, além da sua palavra ser verdadeira, a palavra de Cristo é também cheio de graça. Lucas capítulo 4, versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, ele tinha uma virtude, uma palavra para cada situação. Ele era dotado de uma personalidade divina e de uma humildade muito grande. Tanto que ele vivia junto com seus familiares e as pessoas, vendo ele articular as palavras divinas, não dizia: não é este o filho de José, aquele carpinteiro? Ou querendo expressar: ele é filho de carpinteiro, ele é filho de um pedreiro, ou é filho disso. Ele poderia ser filho de José, do carpinteiro, poderia ser filho de Maria, mas ele é o Salvador do mundo. E ele tem uma palavra para esta geração. Jesus, ele tem uma palavra para o mundo em que nós estamos vivendo. Uma palavra de consolo, uma palavra de consolação, uma palavra que edifica, mas também uma palavra que exorta, que é tempo. O tempo é chegado. O tempo é chegado.
o tempo é chegado, dizei às nações. Além da palavra de Cristo ser contundente, cheio de graça, é uma palavra de autoridade. Lucas capítulo 4, versículo 32. Admiravam-se da sua doutrina, ou seja, do seu ensinamento, porque a sua palavra era com autoridade. Por que a palavra é com autoridade? Porque Jesus ele dizia, ou predizia, algo com autoridade. E as coisas aconteciam, ele afirmava. Então tinha endereço, tinha veracidade e tinha autoridade naquilo que ele falava. Somente quem vai entender isso são os espirituais. Os espirituais. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que não se apega às coisas deste mundo. Pessoas espirituais, a pessoa precisa se analisar. Se ela é espiritual ou se ela é carnal, ou ela faz parte desse mundo. Porque eu recebi uma revelação de Deus. Lógico que não é para todos, mas para a maioria, eu recebi uma profecia que Deus me dizia que muitos que estão dentro do sistema religioso estão afastados do caminho da graça de Deus. Como assim? Tem pessoas que o modo grosseiro e o termo para dizer bate carteirinha de segunda a segunda na igreja, que se diz igreja, templo, ou a congregação onde ele vá, a sua vida está enrolada do mesmo jeito. Você sente um vazio dentro de você. O que você não quer fazer, você faz. Está enfermo. Problemas e briga na sua casa é quase todos os dias. E você vai de segunda a segunda dizendo-se ao sistema religioso, dizendo que é a casa de Deus. E até hoje você não conseguiu o caminho da graça. Porque no caminho da graça de Deus, para os espirituais é diferente. No caminho da graça de Deus, tem unção, tem poder, tem graça, tem virtude e tem bênçãos vindas do céu. Ah, mas como eu faço para assumir e adquirir esta graça? Você não está entendendo? O sistema religioso, ele não ajuda a pessoa a encontrar esse caminho da graça. Como você encontra o caminho da graça? É você na particularidade com Deus. É você se humilhar para Deus. É você conversar com Todo-Poderoso por meio do intercessor que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte. Jesus Cristo é o intercessor entre nós e Deus. Você está compreendendo? O seu intercessor é Jesus. Não é Maria, não é Madalena, não é Filipe, não é Bartolomeu, não é João Paulo. Nenhum desses é intercessor. O único intercessor que intercede por nós junto a Deus é Jesus Cristo. O mesmo que foi que morreu.
crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está no meio de nós. E Ele está nessa conversa. Glória a Deus. Como encontrar o caminho da graça? É ser espiritual. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita, e as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Para a pessoa ter uma personalidade autêntica dentro do cristianismo, dentro do reino de Deus, primeiramente ele tem que ser espiritual. Se a pessoa que é espiritual não tem as faculdades de sentir a presença de Deus, ele está afastado. Ele está desviado do caminho da graça de Deus. Por mais que vai todo dia a um templo, a uma reunião, a uma congregação, a uma instituição, ou até mesmo defender uma placa de igreja, a bandeira. Porque nós defendemos a bandeira de Cristo, não a placa. Como eu estava dizendo, a pessoa que está no caminho, que não encontrou o caminho da graça, olha, irmão, se eu fosse você, eu procurava rapidamente e observasse estes conselhos divinos que está vindo para você. Se você ainda não encontrou o caminho da graça, ou o caminho da salvação, ou o caminho do reino de Deus, não sente mais paz, alegria, a sua vida é a mesma coisa. Você precisa pedir para Deus mudar o seu caminho. Pede para Deus, irmão. Deus vai salvar os que estão dentro dos templos. Se for espiritual, sim. Deus vai salvar alguém se estiver andando pela rua? Sim. Deus vai salvar alguém se estiver dentro da sua casa? Sim. Deus vai salvar alguém se estiver trabalhando? Sim. Mas para isso acontecer, ele precisa estar o quê? Afinado com a vontade de Deus. Afinado ou religado com as coisas espirituais, com Deus. Aleluia. O próprio discípulo, o apóstolo Pedro, em João 6,68, respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Somente que tem uma palavra de vida eterna, como disse Simão Pedro, é Jesus que tem essa palavra. É Jesus que tem este caminho. É Jesus que tem esta graça. É Jesus que tem este poder. E é Jesus que tem este caminho. Porque o reino de Deus, irmão, ele não é só constituído em Pentecoste. Só festa, não. Só Pentecoste, não. Eu creio no Pentecoste. Eu sou pentecostal. Porque a alegria de Deus está embutida no meu coração. O reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus é tão grande. Os mistérios de Deus são
são incalculáveis. Aleluia. É incalculável os mistérios, o poder e a graça de Deus. O reino de Deus só não consiste em cura divina e milagre, não. O reino de Deus consiste em salvação de almas, pelo poder do Evangelho, pelo poder da graça de Deus. Foi através destas palavras inspiradoras, foi através desta palavra de salvação, de arrependimento dos pecados, foi por esta palavra que Deus tocou o meu e o seu coração para a graça que há em Cristo Jesus. Outros são tocados por meio de louvores. Glória a Deus. Um outro passo muito importante, que quando a gente transmitimos uma palavra da verdade, quanto aos desobedientes, quanto aos rebeldes, quanto àqueles que comungam a sua vida na feitiçaria, no pecado, na prostituição, no adultério, na união estável entre homem com homem, mulher com mulher. Isso, biblicamente e espiritualmente ao reino de Deus, é inadmissível. Porque a própria palavra de Deus é quem julga esses tais comportamentos. Não sou eu, mas é a Bíblia, a palavra do reino de Deus, que julga estes tais comportamentos que não advém e não é proveniente das coisas de Deus. É proveniente do mundo. É proveniente das coisas malignas, das coisas que não pertencem ao reino de Deus, que mais pertence exclusivamente ao império das trevas. João capítulo 12, versículo 48. As próprias palavras dizem assim, de Jesus Cristo. João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tenho quem julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Você está entendendo? As pessoas que rejeitam a palavra de correção que vem da parte de Deus, não está rejeitando aquele que está transmitindo. Você não está rejeitando a mim, Rogério Cosa. Você não está rejeitando aquele outro irmão que está pregando a verdade. Você está rejeitando a palavra que está sendo proferida da Bíblia Sagrada, que somos o mensageiro de Deus. E o que nós estamos falando é a palavra de Deus. E você rejeita. E quem rejeita essas palavras, já tem que eu julgue. Quem que julga? A própria palavra de Deus já está te julgando. Ah, irmão, não julgueis para não ser julgados. Sabe? Palavra de hipócrita. Ah, irmão, não julgue para ser julgado. Vamos parar de meninice. Vamos parar de infantilidade espiritual. Vamos crescer. Vamos amadurecer espiritualmente e entender. Quem rejeita as verdades da palavra de Deus já está julgado. Deus, ele dá o livre-arbítrio para todos os homens. O nosso país, o Brasil, é um país laico, que tem diversas religiões. E
Deus permite. Mas mesmo o país, o nosso país, o Brasil, sendo laico, com várias diversificações místicas de religiões, que religião não salva ninguém, o único caminho para todo esse tipo de diversidade, o caminho para eles e para mim, para todos, o caminho tem que passar por Jesus. Eu rejeito porque eu tenho minha religião. A palavra de Deus a julga aqueles que rejeitam. João, capítulo 14, versículo 24. Quem não me ama e não guarda as minhas palavras, essa palavra que ouvis não é minha, mas do meu Pai que enviou. Então, é uma responsabilidade seríssima. É uma responsabilidade divina. O que adianta o homem ter responsabilidade na sua casa? Que adianta o homem ter responsabilidade com a família, responsabilidade com o emprego, responsabilidade de ser um bom cidadão, mas ele não tem uma responsabilidade divina? É um irresponsável. E com quantas pessoas eu estou falando que espiritualmente são irresponsáveis, não tem maturidade, não tem uma percepção, não tem um discernimento espiritual para saber o que é certo e o que é errado. Como saber o que é certo? Se já que eu ando pelo certo, não é assim que você fala? Eu não mato, eu não roubo, pago os meus impostos, não é assim? E você acha que é só isso que é responsabilidade? E para com o teu Deus? Você fala que serve a Deus, tem fé em Deus, bebe, se prostitui, está em adultério, xinga, fuma, bebe vinho. Isso é responsabilidade de um ser espiritual? Quantos que se diz cristão estão bebendo vinho? Um pouquinho de vinho alegra a alma. Irmão, vinho, ele querendo ou não, ele tem um conteúdo de álcool. Ou pouco ou muito eu tenho. A não ser se for o vinho típico da uva, sem o álcool, sem a fermentação, né? Aí sim. Mas o vinho que foi tirado lá da Holanda, tirado de outros países, não cai nisso não, irmão. Tenha a graça de Deus, tenha o temor de Deus, respeita as coisas de Deus. Por mais que nós somos falhos e pecadores, precisamos ter o temor de Deus. Todos os homens somos pecadores. Eu sou um pecador, você é um pecador. Mas quando a gente é um pecador consciente, mas que busca a misericórdia, a perfeição de Deus, Deus vem, te resgata, te dá força e te ajuda a estar nos seus santos caminhos. Glória a Deus. As pessoas que guardam a palavra de Deus, elas têm promessas, sabia? Quem guarda a palavra de Deus, quem ande pela palavra de Deus, aquele que ama a palavra dele, essas pessoas têm promessas. Primeiramente, João 8, 51. Primeira promessa daqueles que têm a palavra de Cristo, essa que eu estou falando, no seu coração, na sua vida, e vive ela dia a dia.
ou se esforça, né, irmão? Ela tem o quê? A vida eterna. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Que morte é essa, irmão? É a morte espiritual. Eu não estou se tratando de morte física, estou se tratando aqui, pela palavra, sobre a morte espiritual. O que é morte espiritual? É a pessoa que Deus fala com ele, para ele despertar, para ele acordar, que ele está voltando, para ele tanto faz como tanto fez. Está morto espiritual. Não dá atenção, não tem preocupação com as coisas de Deus. Não. Está morto espiritual. E uma pessoa morta, você pode bater, pode cutucar, pode falar. É uma pessoa morta. Ela não vai atentar para a vida que está em Cristo Jesus. Mas se eu fosse você, eu despertaria rápido, porque Jesus está voltando. Algo vai acontecer. E quando este algo acontecer, não vai dar tempo de você se preparar. Então, se prepare agora. Agora. Não deixa para depois. Então, as pessoas que guardam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, enfim, guarda as palavras do Filho de Deus no seu coração, ele tem o quê? A vida eterna. Além de ter a vida eterna, ele tem uma outra pessoa para quem guarda a palavra de Deus. Ele tem o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Irmão, quando a pessoa está no mundo, ela não tem o Espírito Santo. Você acha que quem bebe tem Espírito Santo? Você acha que quem fuma tem Espírito Santo? Você acha que quem fica na fofoca tem Espírito Santo? Você acha que quem tem 2, 3, 4, 5 casamentos tem Espírito Santo? Ela está no mundo, irmão. Isso não é Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo não fica em adultério. Quem tem Espírito Santo não convive no pecado. Quem tem Espírito Santo, ele não bebe, ele não fuma, ele não trai. Quem tem Espírito Santo tem tudo. E quem tem o Espírito Santo anda se esforçando pelo caminho do Senhor. Glória a Deus. E esse Consolador, chamado Espírito Santo, é ele é ele que vai nos guiar quando o Cordeiro de Deus se apresentar no céu. Todo olho verá. E quem que vai ser o nosso intercessor entre nós, homem, até Jesus Cristo? Quem que vai fazer essa função de nos guiar, de nos levar até a presença de Jesus no céu, que todo olho verá? Quem é? É o Espírito Santo. E quem não tiver Espírito Santo vai ficar aí para a grande tribulação, sendo marcado por número 666 na testa e na palma da mão. Meu Deus, vai ser um sofrimento grande. Aí você vai lembrar que você desprezou, você não teve tempo para as coisas de Deus. Aí é tarde, aí você já está marcado, já está escravizado. O diabo já está fazendo você sofrer.
se quiser salvação, você vai ter que pagar com a sua própria vida e não negar Jesus ainda. É difícil. Bom, promessas para aqueles que guardam a palavra. Eu falei vida eterna, o Consolador. E além disso, você ter o Consolador Espírito Santo, você vai ter uma comunhão divina. Ai, que benção. Uma comunhão divina. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me amar e guardar a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e nele faremos morada. Ó, que maravilha! Quem guarda a palavra de Cristo, além de Deus amar, viremos, olha que coisa linda, para ele e neles faremos morada. Mas em uma condição: se alguém me amar e guardar a minha palavra. Aí Jesus vem através do Espírito Santo e faz morada. Não é preocupante? E aqueles que não amam a Cristo, não guardam a palavra, fala que tem a sua religião, Jesus está com ele? Não está, irmão. Muitos lugares aí falam do nome de Jesus, até expulsam, exorcizam em nome de Jesus, mas Jesus não pode estar no meio da idolatria, no meio de outros deuses, porque Jesus ele veio pregar a verdade. Jesus veio para glorificar o Pai que está no céu. Agora, se Jesus veio para glorificar Deus, você acha que ele está no meio da feitiçaria? Você acha que ele está no meio da idolatria? No meio de santos mortos? Santos que se dizem santos, que foram canonizados pela Igreja Católica de Roma, onde está o resto mortais de Pedro, Paulo, lá na Basílica lá de Roma. Você acha que Deus está nessas coisas, irmão? Tem como Deus fazer morada num lugar que as pessoas, em vez de adorar a Deus, somente a Ele, ficam consultando mortos, adorando mortos, procurando espíritos, procurando reencarnação, procurando a perfeição ou a iluminação através de Buda, através de Hare Krishna. Irmão, isso é uma pura enganação. Isso aí é uma ótica humana, cega e diabólica. Jesus, ele não veio trazer religiões. Jesus veio dizer que ele é o caminho. Está entendendo? Que ele é a verdade e a vida. É diferente. Está compreendendo? Jesus não veio falar, vai para a igreja católica. Jesus não veio dizendo, ó, você vai ter que ir para a congregação cristã do Brasil. Ó, você tem que ir para a Assembleia de Deus. Ó, você vai ter que ir para quadrangular. Ó, você vai ter que ir para o Allan Kardec. Você vai ter que ir para Buda. Não. Em nenhum dos evangelhos Jesus indicou nada disso. Jesus vem dizendo, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tá entendendo? Agora, por que existem essas místicas ou essas relações variadas de religiões? Isso é para confundir a fé daqueles que querem servir somente a Cristo. Glória a Deus. E nós vimos, amados, que precisamos
ter uma comunhão com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque esta e outras religiões querem enganar, querem tirar você do caminho verdadeiro da graça de Cristo. Porque Jesus, ele é o único caminho. Não adianta a pessoa querer teimar contra a verdade da palavra de Deus. Como você vai ser liberto? Através do Evangelho de Jesus Cristo. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Cristo está chegando até você, meu amigo. Você que está no caminho errado, no caminho de religiões falsas, no caminhos que Deus não está. Você vai ficar lá? Se Deus está falando para você que Ele não está no lugar que você se encontra achando que Ele está, Ele não está, por que você vai continuar lá? Para ter miséria, para ter desgraça, para perder até a salvação da tua alma? É isso que você quer para você? Por mais que um homem não tenha Deus, ele é dotado de alguma inteligência. E o homem sendo dotado desta inteligência, ele quer procurar o que é bom para ele. E eu te pergunto, pela pouca inteligência ou pela muita inteligência que você tem, dá para entender que o caminho que você está trilhando, Deus não está nela. É fácil perceber. É fácil entender. É só ver. Se Jesus está com você, Jesus faria o que você faz? Não. Eu tenho Jesus. Tem? Tá. E aí? Jesus não vai andar com pessoas que não têm compromisso com Ele. Jesus, ele é educado. Você que tem que convidar eles. E como você vai convidar Jesus para entrar na sua vida? Primeiramente, reconhecendo que tudo que você fez até hoje, os caminhos, as suas atitudes, tudo que você fez, foi tudo em vão. E hoje, se você quer ter um encontro com Jesus, com a graça de Deus, a verdadeira graça, Jesus Cristo, aí você vai ter uma nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Está vendo como que Jesus é maravilhoso? Se você decidir hoje abandonar as práticas erradas, abandonar essas falsas religiões que até hoje não te trouxe nada, abandonar tudo por amor de Cristo e querer servir a Ele, Ele não vai lembrar dos seus pecados. Ele vai jogar no mar do esquecimento. E você vai se tornar, a partir de hoje, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Eu tomei essa decisão. Eu tomei. Antes, eu era ex-jogador de futebol. Eu joguei na Ponte Preta, aqui em Campinas. Tive passagem rápida pelo Guarani. Joguei no time de Porto Alegre, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no campeonato que teve lá, com passagem pelo Grêmio e vários outros times. Mas dentro de mim existia um vazio. E como eu fui compreender isso? Conforme o meu dia a dia. Fui analisando, fui pensando, fui sofrendo, fui perdendo, até que chegou um momento que eu decidi ter Jesus. Mas eu passei por largas experiências. Eu já fui católico,
já fui espírita, já fui no termo popular macumbeiro, feiticeiro, já fui em reuniões do budismo, já fui em Hare Krishna, olha, já fui na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, participei de várias reuniões de religiões e nenhuma dessas supriram a necessidade do meu coração, que é a paz, que é a alegria, que é a felicidade. Está entendendo? E eu abandonei tudo isso para entregar a minha vida somente para Jesus. Quem sabe você precisa fazer isso. Quem sabe você precisa tomar uma decisão. Eu tomei essa decisão. Fui cabra macho. Fui um homem de personalidade. Como eu fui o homem para fazer coisa errada, eu assumi. Eu também fui o homem para sair e tomar um caminho, um encontro com Jesus. Percebe-se que eu não estou falando para você ter Jesus e estar ligado ao sistema. Eu estou falando para você ter Jesus Cristo como centro da salvação da tua alma. Até agora eu não citei nome de igrejas para você vai lá, vai cá. Não, nada disso. Eu estou falando que você precisa do alvo que é Jesus. Que você precisa da graça de Deus. Que você precisa da misericórdia de Deus. Porque no caminho que as pessoas que estão se encontrando por meio dela são caminhos, parece até ser caminhos de Deus, mas não são. E Deus quer salvar essas almas. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O termo da pronúncia Filho do Homem, a Bíblia tipifica como o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele veio nesse mundo buscar e salvar um povo perdido. Eu estava perdido, cega nas religiões. Jesus veio e me libertou, me salvou. Eu sou um homem feliz. Hoje eu sou uma pessoa feliz espiritualmente. Hoje meu lar, graças a Deus, tem Jesus Cristo como base. A minha casa aqui era dotada de idolatrias, de estátuas de barro. E Jesus fez eu conhecer esta verdade, que eu não precisaria nada disto, que eu precisaria ter um encontro somente com Ele. E quando acordei para esta verdade, eu abandonei, joguei tudo fora, idolatria, joguei velas, joguei imagens, esculturas, joguei tudo fora. Abandonei todas as práticas de religiões, até mesmo o catolicismo, abandonei. Porque o catolicismo não é mais importante que Jesus. A Umbanda não é mais importante que Jesus. O Candomblé não é mais importante que Jesus. Buda não é mais importante que Jesus. Maomé não é mais importante que Jesus. Qual a religião é mais importante que Jesus? Nenhuma. Por isso que eu não valorizo religião. E valorizo somente Jesus Cristo. E Ele entrou na minha vida. E peço que todos os dias Ele estejam na minha vida. Por mais que eu seja um homem pecador e miserável, Jesus esteja comigo para todo sempre. Assim que temos que ser. Qual é a sua decisão, amigo? Abandonar as práticas errôneas e vir para Jesus? Ou você negar Jesus e continuar nessa prática do mal, essa prática do erro, do engano? Você precisa saber escolher.
O que você quer escolher? Ah, eu vou ficar aqui com Jesus. Jesus não pode estar aí no erro, aí no pecado, e está com você. Você que tem que vir. Quem precisa de Jesus é você. Então você tem que ir até Ele. Mas aí onde você está, Ele não está. No erro, no pecado, na mentira, no engano, na prostituição, na bebedeira, no homossexualismo, no lesbianismo. Jesus não está aí. Feitiçaria, satanismo, Jesus não está nessas coisas. Peça para Jesus. Se você não está tendo força de sair, olha, minha coisa mais fácil. Dobre teu joelho onde você estiver. Clame por Ele. Que Ele é o teu refúgio, tua fortaleza, e Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Quem sabe você está com o coração angustiado. Coração angustiado. E não consegue sair do meio do espiritismo. Porque você recebeu uma ameaça dos espíritos imundos, enganadores, que se você saísse, eles iriam cobrar, iriam vingar, iriam te matar. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. O dia que eu resolvi me afastar das práticas das religiões, da prática da feitiçaria, da bruxaria, da macumbaria, esses espíritos perceberam que eu iria me afastar deles, que eu iria caminhar para a luz, que é Jesus. Eles me ameaçaram de morte, com doença, com praga, tantas coisas. Mas não conseguiram. Jesus, por seu amor, por sua misericórdia, me guardou a minha vida. Aleluia. Guardou a minha família. E hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. E Jesus me livrou do mal, me livrou das práticas erradas, me livrou de servir deuses errados, me livrou dos demônios assassinos, me livrou das falsas religiões, me livrou. Porque o único que justificou a minha vida na cruz do Calvário, o único que foi homem com H maiúsculo, com muito amor, foi Jesus, que foi lá carregar a cruz e falar: Rogério, eu estou indo na cruz para morrer por você, porque eu sei que eu morrendo, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu sei que você vai me aceitar. Jesus morreu por mim, por amor à minha alma. Por isso que hoje eu valorizo somente Jesus. E você? Você ama Jesus? Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tem alguém que quer vir para Jesus? Negue as coisas erradas. Negue. A partir de hoje, eu não vou fumar, não vou mais beber, não vou mais prostituir, não vou mais em falsas religiões, porque Jesus tocou no meu coração e é somente a minha vida pertence a Ele, porque Ele que morreu na cruz por mim. E as demais coisas é tudo mentira. Tenha uma experiência com Deus, faça o que eu estou te falando para você ver. Você vai ver a luz de Cristo brilhar na tua vida. Mas mesmo que você tenha Jesus, você vai passar por luta. Não é porque tem Jesus, irmão, que vai ser mil maravilhas. Vai ser sim, mil maravilhas para você espiritualmente. Mas você vai sofrer ataque. Quem que não gosta de você? Quem não gosta de ver você na luz é o diabo. Ele vai fazer de tudo para tirar você dos caminhos de Jesus. Mas quem que tem que ser perseverante para servir a Jesus? É você, é eu. Você não vê as perseguições em outros países? As pessoas matando os cristãos por causa de Jesus? Você não vê tantas coisas que os cristãos sofrem perseguições por
causa do nome de Jesus, através das mídias, através das redes de televisões, através de jornais. Os cristãos são perseguidos. Por quê? Porque as pessoas que não têm Jesus emprestam as suas vidas ao diabo para perseguir aqueles que estão na luz. Estão sendo manipulados. E Jesus não quer que esses manipuladores venham cometer esses tais assaltos e latrocínios contra a vida espiritual de um cristão. Jesus também veio te salvar. Aleluia. É coisa linda. É coisa maravilhosa você sentir esta paz, você sentir esta alegria, que somente Deus dá, somente o Espírito Santo dá. Não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata que pague o que nós sentimos por meio de Cristo Jesus. Tudo há um preço. Jesus disse por uma certa feita para um dos seus discípulos, acho que foi para Pedro, que os cobradores de impostos chegaram até a Jesus para cobrar os impostos. E Jesus, dentro da sua sabedoria, estava aguardando alguém acusá-lo. E aí Simão Pedro, mestre, os cobradores de impostos estão aí cobrando. O que eu vou falar para eles? Pedro, homem pescador, e naquela noite ele não tinha apanhado peixe nenhum. Mas segundo a palavra, ele jogou a rede e apanhou muitos peixes. Foi uma benção. E em outros tempos, em outros dias, os cobradores de imposto foi lá. Tinha acabado o peixe, não tinha mais dinheiro. E Jesus estava lá. E Pedro em comunhão com Jesus. Dá para entender? Aonde Jesus estava, Pedro estava junto. Estava em comunhão com o mestre. Aí Jesus disse: ó Pedro, vai ao alto mar, lança um anzol e tira o primeiro peixe que você apanhar. Abra sua boca, que lá está uma moeda. Bom, Pedro, obediente, foi lá, lançou um anzol, ficou lá esperando. O primeiro peixe era abriu e estava uma moeda. Voltou, ele pegou a moeda, deu na mão de Jesus. O que você vai fazer com essa moeda, Pedro? Jesus disse: ó, dai a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César, ou seja, o imposto, a moeda. Jesus não veio infringir a lei, mas ele veio cumpri-la. Então, dai a Deus o que é de Deus, o louvor, a honra, o compromisso que você tenha com ele. E dai a César o que é de César. Ou seja, você não tem nada com César. Você não tem nada com a idolatria. Você não tem nada com as coisas deste mundo. Porque você está dando o seu tempo para Deus. Aleluia. Quem sabe através dessa mensagem, Deus está tocando no seu coração. Abra o seu coração. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Que você vai ver que você vai ser uma bênção. Você e sua casa, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, a sua mensagem foi entregue. E por onde for esta mensagem, a quem o Senhor tocar em ouvir estas palavras que não são minhas, são tuas, que o Senhor venha quebrantar agora toda a corrente, toda a força do mal, toda a cegueira espiritual, que venha ser destruída e banida pelo poder do teu nome. Espírito Santo, toma a frente destas palavras que agora o Senhor está me usando.
venha aliviar, venha curar esta alma, venha curar a ferida deste coração, venha romper todas as barreiras demoníacas que lutam contra essa vida. Venha transformar esta alma, que o poder da transformação pela tua palavra venha gerar nesta vida. Venha transformar, venha curar essa família. Venha trazer paz, alegria e felicidade. Pai, venha restaurar, venha curar as doenças físicas e espirituais deste corpo, para a glória e honra do teu nome. Que a tua paz, Senhor, possa chegar nesse coração, nesse lar, na vida desse ouvinte, e que o Senhor possa morar eternamente em cada coração aqueles que for te aceitar nesse momento, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe essa vida. Amém.